O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como alguém quando espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia. E a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. E estende ramo tão grande que os pássaros do céu podem abrigar-se às suas sombras. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme ele podiam compreender. E só lhe falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra do Santo Evangelho cancele os nossos pecados. Amém. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira leitura de hoje, que é presa do profeta Ezequiel, nos fala do povo de Israel que estava em exílio em Babilônia. E por que estava em exílio em Babilônia e não estava em Israel? Porque tinha pecado contra o Senhor. Então, o Senhor é bondoso, mas corrige o seu povo quando erra. Então, levou todo o povo de Israel, através do rei, e enviou lá na Babilônia, vivendo no exílio, não mais na própria pátria. Porque a cada ação nossa, cada ação, corresponde uma reação de Deus igual e contrária. Então, todo pecado, nós podemos até confessá-lo, e o pecado é perdoado, mas permanece a pena que você deve pagar. Esta é a doutrina da igreja. E esta pena pode pagar aqui, é melhor, ou pagá-la no purgatório. Então devemos estar atentos, porque se fala de tantas coisas, mas não se vai ao núcleo essencial. E o núcleo essencial é que tudo acontece neste mundo a causa do pecado do homem. Esta enchente que nós tivemos no Rio Grande do Sul aconteceu contemporaneamente em outros lugares do mundo. Muita enchente, terremotos, onde o homem, com toda a sua sabedoria humana, não consegue parar. Porque nenhum homem é Deus. Então, se acontece algo, devemos refletir, não o que fizeram eles, mas o que fizemos nós. Porque não é o pecado do Rio Grande do Sul ou dos outros lugares onde aconteceu enchente. É o pecado da humanidade, o nosso pecado. Pensamos agora a aprovação que querem fazer, não sei se já fizeram, do aborto. Agora pode abortar até o 9º mês de vida. E para fazer isto basta colocar uma seringa,
dentro do corpo da mãe, que entra no coração do bebê e morre. E o bebê morre. E morre com muitas dores. Esta injeção é proibida pelos cachorros, proibida pelos veterinários. Não se pode fazer isto aos cachorros, mas ao bebê se pode fazer. Acha que Deus não vai punir o povo do Brasil? Claro que vai punir o povo do Brasil. Mas eu que tenho a ver com isto? Foi o presidente que quer isto. E quem é que votou o presidente? Minha avó. Você que são brasileiros. Diz, mas eu não votei, não importa, a maioria votou, está lá. E essas são as leis. Lei que contraria a lei de Deus. E tudo que contraria a lei de Deus cai sobre a nossa cabeça. Isso nós não entendemos. E no final pensamos até de ser bonzinhos. Mas não somos bonzinhos. Diz a Bíblia que o homem justo, peca 7 vezes por dia. Imagina a mulher, então. Então, nós somos doentes pelo pecado original. Somos fracos. Não temos uma capacidade de autodomínio. Os nossos jovens são viciados em pornografia. Mas por que são viciados? Porque o Estado permite que exista a pornografia. Diz, mas é a liberdade? Não, a liberdade acaba quando esta liberdade faz mal ao ser humano. E faz muito mal ao ser humano. Então toca uma juventude que pode se tornar perversa. Sabemos, nós padres, que confessamos as dificuldades que o jovem de hoje tem. Não é questão de ter ou não ter relação, é questão de autodomínio. O homem não sabe dominar a si mesmo, como pode dominar a natureza. O homem, como aconteceu com o povo de Israel, quer fazer as obras das suas mãos como se ele fosse poderoso. Hoje vamos criar a inteligência artificial, nós somos todo poderosos, nós fazemos isto, e no entanto, estão fazendo ainda as guerras. Quantos homens, milhões de homens, estão morrendo em uma guerra fratricida? E não vamos inculpar a Rússia, ou não sei o que, Assad. Sim, o problema é o pecado do homem. Porque Jesus foi condenado pelo pecado de Israel. É o pecado que cria Satanás, porque te convence de pecado e te convence de uma maneira bonita. Quando Eva viu a maçã, diz a Bíblia, que ela via todo dia esta maçã. Mas aquele dia, quando o demônio tentou de convencer ela a comer este fruto, ela, diz a Bíblia, viu que a maçã era bonita a se ver, era gostosa a se comer. E como fazia ser se era gostosa se ela nunca tinha comido? Mas é a tentação. Nós somos tentados sempre em uma maneira bonita. Um homem, qualquer homem, se é normal, se namora de uma mulher bonita. Se vê uma mulher gorda, feia e velha, o homem não se namora. Mas se a mulher é bonita, é atrativa. Então, o pecado é sempre algo de atrativo. E o demônio te coloca o pecado para você cair no pecado. E se você não tem o costume de rezar,
di meditare, di ficar in silenzio, perché è una questione di educazione il silenzio. Muitas vezes si entra na igreja e as pessoas se falam, cioè ninguém se faz genuflexão na frente do Santíssimo. Não, vai falar, oh, como vai? Tudo bem? Tá, pá. Si fala. Non è un mercato a igreja, è un lugar sagrado. Non è a tua casa, è a casa di Deus. E qual è la tua compostura? O teu hábito, a maneira como você se veste para ir na missa. Não pode ir na missa com a mesma roupa com a qual você vai a fazer a ginástica na academia. Não pode. Mas é uma questão de educação que provavelmente os vossos filhos não receberam da família. Porque o núcleo central é a família, que está em crise. Se os jovens fazem determinadas coisas, se o jovem se dá a droga, dipende do fato da família. A família falhou na educação dos filhos. E não é falhou porque diz, ah não padre, mas eu disse a meu filho, vem na missa comigo, ele não quer mais vir. Sim, porque você não educou desde criança. A missa não deve ser uma obrigação, devo tirar a força. Deve, aos poucos, educá-lo. Eu me lembro, quando eu era criança, para participar da catequese, na minha época, era depois da missa, todas as crianças da primeira comunhão iam para fazer a catequese. O que é que faziam os padres salesianos? Eu frequentava uma paróquia dos salesianos. Para ir na catequese, ofereciam pão e salame. E nós, depois da missa das 9h30, tínhamos fome. Então, todo mundo ia na catequese para comer pão e salame. Porém, aprendia a catequese. Então, a mãe deve ser como este método, que é o método educativo de Dom Bosco, o mesmo método que nós tentamos de dar às crianças que participam aqui da nossa escolinha. Como é que se chama? De reforço escolar. Fala forte porque senão não escuta, são já surdos. Então, é isso que nós devemos atrair os nossos filhos, não com a ameaça. Ameaça pode fazer a polícia, não os pais. Cada um tem uma tarefa dentro da sociedade. E depois deixamos que Deus trabalhe. Nós fazemos o nosso dever e deixamos que Deus trabalhe. E diz o Evangelho que esta semente, o agricultor, o camponês, semeou. Pois não pode fazer mais nada. O homem não pode fazer mais nada se não semear. Depois precisa a graça de Deus para que a semente cresça. E esta semente cresce na medida que nós vivemos uma vida coerente com Deus, com os ensinamentos de Deus. Tem um filme que não é católico, mas não importa, é protestante, onde se vê o homem que saiu da Irlanda, me parece, foi na África, devia plantar batatas, mas era um tempo desfavorável, um tempo onde não chovia, então ninguém plantava batatas. Mas se ele não plantava batata, perdia toda a fazenda. Então ele rezou, e cada semente de batata ele rezava para que Deus pudesse abençoar. E quando chegou o tempo da colheita, é claro que ele, a esposa, os filhos estavam
com medo. Mas depois começaram a tirar e encontraram as batatas. Humanamente falando, era impossível. Mas tudo é possível a Deus, se eu tenho esta fé. E tudo irá bem na minha família, na medida que eu tenho fé. Na medida que eu procuro vivenciar esta fé. Na medida que eu procuro também transmitir esta fé. Não é somente tarefa do padre, é tarefa de todo o povo de Deus, de todos os batizados. Não é que eu venho na missa e depois lá fora faço coisa contrária ao ensinamento de Jesus. Então, irmãos e irmãs, lembramos-nos uma coisa que é importante. Se algo não funciona na nossa família, na nossa vida, não inculpamos nem o marido, nem a mulher, nem os filhos, nem o governo, inculpamos a nós mesmos. Não merecemos a graça de Deus porque estamos no pecado. E a igreja nos convida, Nossa Senhora em Medjugorje nos convida à confissão mensal, pelo menos a confissão mensal. Para voltar na graça de Deus, para repreender o nosso caminho. Deus sempre, esta é a vontade de Deus, Deus sempre está atento ao teu coração. Porque não basta que eu conte os pecados. Tem pessoas que estão preocupadas a contar os números e espécies de todos os pecados. Não basta contar os pecados. Devo ser arrependido deste pecado, porque este pecado ofendeu a Deus. Está nos mandamentos, não matarás. Tu não matarás. Quantos milhões de bebês nós matamos todos os dias? Todos os dias. E somos à beira de uma terceira guerra mundial. Depois não adianta, quando explode a guerra, chorar. Porque nós causamos esta guerra. É Satanás que causa esta guerra. Mas nós seguimos o quê? A vontade de Satanás. Nossa Senhora disse, no final, o meu coração imaculado triunfará no final, mas antes passaremos por uma guerra. Irmã Lúcia, em Fátima, viu um mundo desolado, onde estava uma guerra, e um homem vestido de branco que subiu uma montanha. E ela pensou que fosse o Papa. Uma terra desolada, onde estava a guerra. Todas as profecias de Nossa Senhora, irmãos e irmãs, vão acontecer. Você pode rezar, chorar, aquela profecia vai acontecer. A menos que você é tão santo, um outro Padre Pio, ou Madre Teresa de Calcutá, que consegue parar, frear. Porém, temos uma certeza, que Nossa Senhora disse em Medjugorje, quando tudo parecerá acabado, eu pararei, Nossa Senhora, enviada por seu Filho Jesus Cristo, vai parar a mão de Satanás. Ela vai dizer a última palavra, porque o seu coração imaculado vai triunfar. E os homens se arrependerão como se arrependeram tantas vezes os judeus. Mas devemos vivenciar esta fé. Nós somos preocupados. Um padre diz uma coisa, não gostei, vou em outra igreja, mudo de religião. Porque aqui no Brasil se muda de religião como se muda de cuecas.
Eu fico impressionado da educação dos brasileiros. Fico impressionado, 40 anos que vivo no Brasil. Estou impressionado. E quando o pastor também, coitado, também o pastor não sabe, diz alguma coisa errada, pronto, deixa a igreja, vou procurar outra igreja, outra denominação. É por isso que a igreja se multiplica. Temos garagem, que se transformada em igreja, onde tem sempre algum deficiente que entra lá dentro e continua vivendo o que agrada a ele. Mas não é... Eu não posso escolher a religião que me agrada. Devo escolher a palavra de Deus, que não sempre me agrada. Foi dito, disse Jesus, que se você vai com outra mulher, cometerá adultério. Mas eu vos digo, se você pensar no seu coração, vir com outra mulher, pensar, já cometeu adultério no teu coração. Então, Jesus é um homem exigente. A fé católica é uma fé exigente. E depende se nós aceitamos a vontade de Deus, porque estamos nesta terra, é uma prova, é um caminho, é uma prova, até que morremos. Nesta prova, Deus nos coloca a prova mesmo. Se nós aceitamos estas provas e vencemos sobre estas provas, temos certeza de ir no paraíso. Se nós não aceitamos, porque é com tanta leviandade, não? Mudo de igreja, mas você sabe, acho que não sabe, mas faz parte do catecismo da Igreja Católica. Se eu abjuro a fé católica, sou excomulgado pela Igreja Católica. Morro excomulgado em outra igreja, mas morro excomulgado pela Igreja Católica. E, irmãos, a Bíblia não foi escrita dos nossos irmãos protestantes que caminham com a Bíblia abaixo do braço. Eles encontraram. Quem é que escreveu a Bíblia? Os católicos, os apóstolos, os evangelistas. Eles escreveram a Bíblia, os profetas. A Bíblia não chegou aqui como nós compramos na livraria, com o zíper, tudo bonitinho. Esta aqui é a Bíblia. A Bíblia precisou séculos para ser escrita. Então estamos atentos, refletimos antes de fazer atos insultos que vão determinar a nossa salvação ou a nossa danação eterna. Pedimos a graça do Espírito Santo para saber caminhar com lealdade naquela estrada que o Senhor nos indica. Tem dificuldade? Claro, a próxima semana, vou fazer 46 anos de padre. Acha que eu não encontrei dificuldade nestes 46 anos? Mas não deixei o sacerdócio, não deixei a Igreja Católica, não fiz um divórcio. Continuei. Porque não são os outros que podem me tirar da minha fé. Sou eu que posso vivenciar esta fé ou não. Então, cada um de nós é responsável na frente de Deus. Pedimos, então, por intercessão de Maria, esta capacidade de vivenciar a fé e agora, com muita fé, proclamamos o creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,